Essa é a missionária Ana Paula Guimarães. Ela é fruto de um abuso sexual que sua mãe sofreu. Assista até o final, você irá se surpreender. Compartilhe. Eu estava com 7 anos. Falei, como não? Eu sou filha dele. Eu sou filha dele, sim. E aí ela, naquele momento de raiva, ela disse que não. Aí depois a minha mãe foi, sentou comigo e conversou. Porque minha mãe, quando ela tinha 15 anos, o nome da minha mãe era Luísa. Ela foi estuprada, né? E aí eu nasci. E um ano depois do meu nascimento, minha mãe conheceu uma pessoa maravilhosa chamada Roberto, e ele me registrou como meu pai biológico. E ele sempre cuidou de mim como pai biológico, até esse dia. Então, ali foi muito difícil, porque tudo que eu conhecia como identidade familiar não existia mais. Eu tinha aquele pai que para mim era pai, mas eu nunca conheci meu pai. Eu não conheço meu pai, não sei sobrenome, não sei nada. Eu sou muito grata ao Senhor. A minha mãe, ela tinha uma sentença pela medicina que ela não viveria nem aos 20 anos. Ela viveu 63. Eita! Ela não podia ter nenhum filho, ela teve 5. Né? E aí, quando ela era adolescente, ela sofreu essa agressão, né, sexual por 3 homens. Foi dada como morta. Ela depois foi achada, resgatada. Ela tinha flashes de um homem muito velho, com cabelo todo branco, que cuidava dela. Ela lembrava disso. E quando ela voltou para casa, passado alguns dias, aí a minha avó descobriu que ela estava grávida dessa agressão sexual, e a minha avó colocou ela para fora de casa. Deus. Deu uma coça nela, colocou ela para fora. Nisso, o casamento dos meus avós se rompeu ali, porque meu avô não concordou. Minha mãe passou toda a minha gestação trabalhando numa obra como auxiliar de pedreiro do meu avô, dormindo em rede. Quando ela começou a sentir contrações para eu nascer, a vizinha, que se chamava Dona Jane, pediu o meu tio, Roberto, para liberar um dinheiro para minha mãe poder ir para a maternidade. Aí ele falou assim, lugar de égua paria no pasto. Isso feriu minha mãe terrivelmente. Né? Então, por esse motivo, eu nasci em casa. Então, pode-se dizer um milagre, porque ela era cardíaca, mas ela não tinha a totalidade do conhecimento da dificuldade dela. Eu nasci, tanto que das 5, eu fui a única de parto normal. E o mais incrível disso, eu acho que a gente viveu um recomeço pelo fato da minha mãe nunca olhar para mim e me fazer sentir que eu era o resultado da dor. Ela me amou de forma incondicional. Ali a gente recomeçou. Ali o casamento da minha mãe com esse meu pai que me registrou acabou. Nós fomos viver uma outra história, a gente teve que recomeçar sem dinheiro, doente, ela doente. Eu tive febre emocional, porque eu estava acostumado com esse pai, né? E dali nós começamos uma nova história. Ele foi o primeiro recomeço muito difícil. Eita! Muito difícil. E muitas idas e vindas em hospitais. A gente estava em casa e tinha que correr às pressas, com a minha mãe botando sangue pela boca devido ao problema cardíaco. E os médicos sempre diziam, não se acostume a ter mãe, você não vai ter mãe por muito tempo. Então eu já não tinha pai. Sim. Ainda perigava ficar sem mãe. E foi muito difícil. Então todo dia era um recomeço. Todo dia que ela botava muito sangue pela boca, que meu avô corria com ela para o hospital, e a gente tinha aquela coisa na cabeça, não se acostuma, não tem muito tempo. Então a gente ficava assim, será que ela volta? Será que ela volta? Então quando ela voltava, todo dia era um recomeço. E minha mãe, do candomblé, né, foi feita devido a essas dificuldades de saúde, e nós vivemos esse contexto aí de candomblé com a minha mãe, até o dia que Jesus entrou na nossa casa, e é uma outra história que lá na frente eu conto. Eita! Então essa palavra recomeçar, ela tem tudo a ver com a sua história, né? Todo sentido. Todo sentido. Se tem uma pessoa que sabe recomeçar, é a família Oliveira. Eita, Jesus! Porque a gente recomeçou muitas vezes. Hoje a gente olha para trás, minhas irmãs e eu, e nós falamos que nós somos ricas. Porque nós, na nossa infância, comemos comidas que eram destinadas a porcos. Que isso? A gente morou do lado de um chiqueiro muito grande, muito grande, muito grande. E como a nossa mãe era doente, não tinha condição alguma, então comidas que eram mandadas para os porcos alimentou muita gente. Nós éramos
fadadas ao fracasso total. Mas nós resolvemos mudar a história. Quem olhava para nós nunca acreditaria que nós poderíamos chegar até onde chegamos. Então, a história de recomeçar não é só comigo. Minha mãe teve que recomeçar trabalhando de servente pedreiro. E nós tivemos que recomeçar com ela muitas vezes. Então, recomeçar faz parte da nossa vida. Eita! E como foi essa parte sua aí na outra religião aí? Na parte espírita? Você foi criada nessa parte? Sim. Fomos criados com... era ensinado a nós sobre ancestralidade, a valorização do mundo espiritual, que nós devíamos cuidar da nossa parte espiritual. A gente não tinha o que comer, não tinha, mas cuidava da parte espiritual, porque minha mãe, por conta dos problemas de saúde, minha mãe ficou... caveiras apareciam na parede, cachorro falava com a minha mãe. Meu Deus. Ela contava pra gente, desesperada, falando que aparecia cachorro na beirada da cama dela e falava, vem comigo que eu sou o diabo. Eu tive uma mãe, a gente brinca lá em casa, né? Quando a gente faz, eu faço piada de tudo, tá? Eu faço piada de tudo. Aí eu falo, lembra, a gente nunca teve o prazer de levar uma maquete nas feiras de ciência, a gente só levava cobra. Porque minha mãe cismava de caçar cobra. Então era cobra grande, cobra pequena, cobra fina, só cobra. A gente chegava com vidro de álcool e hoje eu fico olhando as crianças levando maquete, levando isso, eu falo, meu Deus, era meu sonho levar uma maquete e só levava cobra, porque minha mãe caçava cobra. Ela saía de manhã, cismava e ia caçar cobra. E voltava com a cobra. Então era uma vida assim muito doida. Era esqueleto que falava com ela, era cachorro que falava com ela, ela saía para caçar cobra, ela chegou a ficar internada em hospital psiquiátrico por conta disso, até que meu avô falou, não, alguém falou para ele no trabalho, leva ela no barracão tal, ela vai fazer o santo, ela vai ficar bem. Né? Foi assim que entrou o candomblé dentro da nossa casa, com uma proposta de salvar alguém que estava em perigo. Mas você também chegou a servir? Sim. Bastante, eu gostava muito. Eu respirava candomblé. Não foi só sua mãe, então você seguiu os passos dela? Não, segui sim. Inclusive falava que eu ia herdar. Seguia muito, eu gostava muito. Houve uma época da nossa vida que eu não tinha amigo, gente. Eu virava pra parede e conversava com a Maria Padilha da minha mãe. Meu Deus. Minha mãe dava consulta. Minha mãe era pintada, catulada, malembada. Todos os ritos do candomblé, minha mãe passou. A gente vem de uma família de gente de candomblé, de ogã, de equede, de médio rodante, de barracão próprio. Teve todos esses trâmites. Teve alguma coisa nesse período que te marcou, que você traz pra vida até hoje? O que me marcou foi o fato de alimentar alguém que acabava com o meu casamento. Meu Deus. Se você chegou até aqui, comente para a parte 2. É surpreendente.